Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas. Hoje, dia 28 de setembro de 2024. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 8. Diz-lhes: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Entretanto, não sucedeu assim desde o princípio. Vamos fazer a nossa oração. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração, neste momento em que estamos reunidos em teu nome, Senhor Jesus, para estudarmos as tuas lições, registradas pelos teus apóstolos, pelos teus discípulos, e que nós possamos aproveitar ao máximo tudo que nos será trazido na noite de hoje, abordando essa temática tão importante, presente em nossas vidas e em relação à qual devemos lutar para modificar, para transformar, seguindo as tuas exortações, Senhor. E por isso, antecipadamente gratos por mais esta bênção, por mais esta oportunidade, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, esse versículo que nós acabamos de ler do Evangelho de Mateus é a resposta que Jesus dá quando os discípulos perguntam se deveriam ou não se divorciar, se deveriam ou não repudiar suas mulheres. E eles ainda argumentam, porque Jesus fala que Deus criou o homem e a mulher, que era para o homem, saindo da casa do seu pai e da sua mãe, unir-se a uma mulher, a sua esposa, e ambos serem uma só carne. Então é a exortação que já estava lá no Antigo Testamento em relação à constituição de famílias, a perpetuação da humanidade. Isso é de Deus, né? Está lá no Antigo Testamento. Crescei e multiplicai-vos. E aí, Moisés, num dado momento, ele autoriza que se estabeleça o divórcio entre marido e mulher. Só que aí Jesus fala, Moisés permitiu isso por causa da dureza dos nós humanos, né? Jesus fala, dos vossos corações. Por causa da dureza dos vossos corações. E não era assim desde o início. Jesus fala, não era assim desde o início. Quer dizer, quando Deus criou o homem aqui na Terra, né, habitou o planeta e ordenou que nós vivêssemos em sociedade, ditou ou apresentou os 10 mandamentos, que são as regras mais elementares para nós, teístas, que nos consideramos filhos de Deus, criaturas de Deus, vivermos de forma pacífica, de forma correta, e que até hoje nós não conseguimos cumprir os 10 mandamentos, muito menos as lições de Jesus.
e aí nós espíritas, muito menos as missões do espiritismo, se nós não conseguimos cumprir, seguir, observar os 10 mandamentos, que são as 10 regras básicas mais elementares, que dirá as outras. Então, Jesus fala, não era assim desde o início. Mas por causa da dureza dos vossos corações, Moisés, digamos, teve que permitir. E aí a gente sabe que até hoje, a gente vê na sociedade famílias se desfazendo, se desmantelando, casais se separando, por motivos banais, por motivos fúteis, pelas menores coisas. As pessoas não conseguem dialogar mais, não conseguem chegar a um denominador comum. O egoísmo e o orgulho, mais do que nunca, estão no seu auge. E é por isso que a gente vê o mundo do jeito que o mundo está. Cada um quer ter razão, cada um quer ser o dono da verdade, ninguém consegue mais ouvir uma opinião contrária, uma crítica. E até mesmo quando a gente fala a verdade para alguém, ou alguém fala a verdade em relação a nós outros, nós nos melindramos, porque quando a gente é ofendido, é caluniado, difamado com mentiras, por causa da nossa inferioridade, a gente até entende que a pessoa se ressinta, se magoe, se ofenda. Ele está falando uma mentira em relação a mim. Agora, quando se fala a verdade, a gente fica ofendido, ficar melindrado, ficar zangado, aborrecido, cortar relações, porque falaram uma verdade em relação a nós outros. Isso é o cúmulo do orgulho, do egoísmo. Mas é isso que a gente tem visto. Com famílias, lares, se desfazem por questões mínimas. Cada um com seu orgulho não quer saber de ouvir o outro, de pedir perdão, de perdoar. Então cada um vai para o seu canto, acabou, não tem mais conversa com você, tchau. É mais ou menos isso que a gente está vendo e vivenciando. Então, Jesus explica essa questão. E ele ainda diz, já que já estava desde os 10 mandamentos lá, não adulterarás ou não cometerás adultério. E muitos de nós, ainda hoje, reduzimos este mandamento à questão da fidelidade conjugal, embora não esteja reduzido a isso, esse mandamento. Tudo que é alteração, tudo que é desvirtuamento, é adultério. Não somente a infidelidade conjugal. Mas Jesus, especificamente em relação a isso, já que os apóstolos, os discípulos, as pessoas que estavam a segui-lo, e principalmente os fariseus, os doutores da lei, os sacerdotes da época estavam inquirindo, perguntando, questionando Jesus, justamente para tentarem colocá-lo numa armadilha, para ver se ele conhecia ou não a lei, se ele iria dizer, isso está ultrapassado, igual a gente ouve hoje, Muitos cristãos, muitos espíritas, não, Kardec está ultrapassado. Isso que Jesus falou foi há mais de 2000 anos atrás, hoje em dia não se aplica mais. 10 mandamentos foi há mais ou menos 3.500 anos atrás, isso não tem mais validade nenhuma hoje. Então, essas falas, muitas vezes, com até um aspecto de deboche, ironia, desrespeito, na verdade estão denotando, significando o quê? Mais uma vez, o nosso orgulho que gera atos, comportamentos, posturas de revolta, de não submissão,
de indisciplina. E aí a gente quer que as coisas sejam do jeito que a gente acha que tem que ser, e não como Deus, como Jesus, como a doutrina espírita, por exemplo, estabelecem, para que nós sigamos e sejamos venturosos na nossa trajetória evolutiva. Então Jesus fala, é por causa da dureza dos vossos corações. Não era assim no início. Não era para ser assim. Mas, por causa da dureza dos vossos corações, Moisés permitiu. E aí Jesus ainda fala, se vós abandonardes as vossas mulheres por outro motivo que não seja a infidelidade delas, porque Jesus nem admitiu a hipótese de o homem ser um infiel. Porque, vocês estão me perguntando se é lícito ou não se divorciar, e vocês são os infiéis? A gente tem que entender o que Jesus disse e sobre o que ele silenciou. Se eu estou perguntando a alguém se é lícito eu me divorciar, eu sou o infiel? Eu sou o culpado? Eu sou o pecador? Então Jesus nem abordou essa questão. E lógico, a gente sabe, o homem muitas vezes é infiel, sim. É o adúltero. E tanto que Emmanuel, meus irmãos, num daqueles 4 livros, né? Fonte Viva, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida e Pão Nosso, ele tem um texto em que ele aborda, comenta a passagem da mulher atribuída, chamada, denominada de adúltera, e que Humberto de Campos, num dos seus livros, esclarece que ela não era, na verdade, adúltera. Ela foi vítima de uma calúnia, essa mulher. Não era lá uma mulher santa, digamos assim. Mas, naquele momento, naquele episódio, ela não tinha cometido adultério. Ela não estava atuando como uma amante, uma concubina, o que fosse. Mas as pessoas, e principalmente um sujeito revoltado porque não havia logrado êxito em conseguir alguma coisa em relação a ela, ficou, digamos, com seu orgulho ferido. Olha o orgulho aí mais uma vez. E aí saiu divulgando, difamando, e as pessoas, nós sabemos, são muito preconceituosas. O mundo até hoje é machista, nós sabemos também. Então, divulga-se que uma mulher fez isso, que uma mulher fez aquilo e tal, e todos começam a acreditar. E hoje, então, com essa questão de rede social, internet, aplicativo de mensagem, aí está mais fácil ainda. Hoje em dia a gente começa a divulgar uma coisa aqui, em 5 minutos já está lá do outro lado do mundo a notícia. E às vezes é uma notícia falsa. A tão falada aí, fake news. É isso. A gente sai divulgando, não sabe se é verdade ou não, não averigua, não apura e sai repassando. E às vezes a gente causa até mesmo a morte de uma pessoa por conta disso. Seja por suicídio, seja por linchamento, como já ocorreu. Então, tudo isso é fruto da nossa inferioridade, do nosso atraso espiritual. E aí Jesus falou, então, se não for por infidelidade, você abandonar a sua mulher, você se divorciar, você está cometendo adultério. Porque você faz os votos na hora do casamento. E aí, por qualquer motivo, você quer abandonar? Foi isso que Jesus falou. E a gente hoje, o que mais se vê é isso. A gente, por qualquer motivo, quer desfazer o casamento, quer desfazer o relacionamento, o namoro. E que consequências advirão desse tipo de atitude, desse tipo de comportamento? Não é verdade? Então,
por causa da dureza dos nossos corações, nós vamos abordar hoje aqui, num texto de Vinícius, mais uma vez, do maravilhoso livro Nas Pegadas do Mestre, que também tem a ver com a questão da dureza de coração, que é o problema da orfandade. E aí, ele usa como epígrafe, Vinícius, o versículo 18 do Evangelho de João, capítulo 14. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei a vós. Então, Vinícius fala assim, a orfandade caracteriza-se pela privação de assistência, pela ausência de todo interesse, em suma, pelo abandono em que a criança se encontra, e não propriamente pela perda dos pais. Detalhe importante. Existem órfãos cujos pais vivem ainda. E há crianças que jamais passaram pelo duro transe da orfandade, a despeito de não haverem conhecido seus pais. A promessa de Jesus, acima transcrita, tem se cumprido fielmente. Ele jamais deixou de assistir seus discípulos através de todos os tempos. O evento do Espiritismo é uma prova eloquente da assistência do Senhor junto dos que procuram seguir-lhe as pegadas. Jesus, nos últimos momentos em que esteve aqui, encarnado no corpo de carne, junto de nós, ele disse, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para que permaneça eternamente convosco. E nós sabemos que esse Consolador é a doutrina espírita. Então, ele disse, não vos deixarei órfãos. E embora a doutrina espírita, com seus livros, com a sua obra, esteja acessível a todos nós, e, de fato, presente eternamente, ou seja, por tempo indeterminado, Jesus também está. Ele não nos abandonou no sentido de, eu não vou poder mais estar com vocês, eu vou mandar um substituto. Não foi isso. Jesus está conosco. Jesus está conosco. Só que muitas vezes nós não percebemos a sua presença. Ele está presente, mas nós não percebemos. Então, às vezes, e por isso, inclusive, né, eu gosto de quem tem uma postura ecumênica. Por quê? Porque sectarismo, separatismo, fanatismo religioso não leva a nada. Ou melhor, leva à negação da nossa essência divina, leva à intensificação do egoísmo, do orgulho. E essa não é a função da religião. A função da religião é exatamente o contrário disso. É unir, é nos religar a Deus. Então, como eu vou me religar a Deus se eu não aceito o meu próximo, o meu semelhante, ainda que ele professe outra fé? Então, eu acho muito interessante a postura ecumênica. Por quê? Porque o ecumênico é aquela pessoa que aceita tudo, todas as religiões, com as suas diferenças, com as suas diversidades, cada um se encontrando naquele segmento. Então, por exemplo, né, eu estou falando aqui, nós estamos falando do Consolador prometido que Jesus disse, que ficará convosco eternamente. E eu disse que Jesus está conosco, sempre. Só que nós não percebemos a sua presença. E aí, por que quando ele falou um outro Consolador que ficará convosco eternamente, ele quis dizer que, por exemplo,
nós que somos atrasados, é mais fácil a gente perceber pegando a Bíblia nas mãos, pegando um livro, manuseando, lendo aqui, como nós acabamos de ler, como leitura preparatória, um versículo da Bíblia, do Novo Testamento. Isso é muito mais fácil para a gente, porque a gente está limitado aos 5 sentidos, né? Tato, visão, dentre os outros, né? Para a gente perceber a presença nessas coisas. Então, quando os católicos, por exemplo, até hoje, né, usam, né, admitem e professam a sua fé também por meio da iconoclastia, ou seja, com o uso de imagens, imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, imagem de Nossa Senhora Santíssima, imagem de São José, imagem dos santos, dos apóstolos. Por que isso? Eu não vejo, eu como espírito, eu não vejo isso como totalmente errado e nem como uma coisa indevida. Por quê? Porque a gente ainda precisa disso. Então, muitas vezes, para a gente se ligar à espiritualidade, ao nosso Senhor Jesus Cristo, a gente precisa, às vezes, de uma imagem. Então, às vezes, a pessoa não é católica e não tem a imagem, né, de barro ali, uma estátua de Jesus, de Nossa Senhora, ou de um apóstolo, de um santo. Mas nós, espíritos, os protestantes, os evangélicos, temos uma ilustração, uma pintura. Isso é porque a gente ainda precisa disso, meu irmão. Porque se a gente se desligar totalmente, se a gente não tiver um livro, se a gente não tiver uma pintura, uma imagem, uma ilustração ou uma estátua, a gente não consegue ainda se ligar. Por quê? Porque as coisas do mundo nos distraem. Então é preciso que a gente esteja andando num ambiente e veja a foto, veja a pintura, a tela, o quadro, veja a estatueta. Que a gente olhe para a estante que está na nossa sala, no nosso quarto, e veja o livro que está ali. A gente ainda precisa disso. Então, né, eu não acho errado e nem condeno, né, pelo contrário, eu acho louvável, né, quando alguém, de forma muitas vezes inconsciente, a pessoa não sabe que está fazendo isso porque precisa, porque é um espírito atrasado, né? Não, mas ela está reconhecendo, digamos assim, inconscientemente, de forma humilde, a sua inferioridade. E aí ela está dizendo, né, sem palavras, eu preciso disso ainda para poder, né, me ligar, acreditar, sentir. Então, a gente deve bater palmas, né? Deve, sim, valorizar. Então, disse Jesus aqui, né, e Vinícius comenta, a promessa de Jesus acima transcrita tem se cumprido fielmente. Ele jamais deixou de assistir seus discípulos através de todos os tempos. O evento do Espiritismo é uma prova eloquente da assistência do Senhor, juntos do que procuram seguir as pegadas. Só a ausência do amor, olha aí, só a ausência do amor determina a orfandade. A ausência do amor é sinônimo de dureza de coração. E ao mesmo tempo, diz Vinícius, só a presença do amor a pode extinguir. Então, a ausência de amor, a dureza de coração, determina a orfandade e outras coisas mais, outros males, outras circunstâncias que nós vivenciamos. E, ao mesmo tempo, só a presença do amor pode extinguir a orfandade, o abandono,
a guerra, a separação, o divórcio. A orfandade, diz Vinícius, está para o amor como as trevas estão para a luz. Um elemento é incompatível com o outro. Não podem subsistir ambos ao mesmo tempo. Ser mãe não é gerar filhos, diz Vinícius. Ser mãe é amar a infância. Mãe é uma expressão, olha que interessante, Vinícius não classifica como uma palavra, um substantivo. Ele chama de expressão. Mãe é uma expressão que significa carinho, dedicação, desvelo, sacrifício. Para que a criança não se encontre órfã, não basta que ela tenha ao seu lado a mulher que a gerou. É preciso que essa mulher seja sua mãe. Pai, a seu turno, quer dizer previdência e providência. Além de longânimo e misericordioso, ele prevê e provê o bem da mocidade. Na terra existe a orfandade no que respeita às crianças abandonadas, porque os homens vivem divorciados da moral evangélica. Olha a questão do divórcio aí. Vou repetir a fala de Vinícius. Na terra existe a orfandade no que respeita às crianças abandonadas, porque os homens vivem divorciados da moral evangélica, completamente alheios aos ensinos e às exemplificações do Mestre Divino. Divorciados da moral evangélica, divorciados dos ensinos, dos ensinamentos, dos exemplos de Jesus. A orfandade, diz Vinícius, atesta a ausência de cristianismo nos corações e nos lares. O que é isso? Dureza de coração. Só os lares cristianizados resolverão o problema orfanológico. Os asilos e orfanatos, aí Vinícius abrange aqui, porque os idosos, muitas vezes, também são órfãos. Não dizem, né, no linguajar popular, na sabedoria popular, que quando os nossos pais estão com idades avançadas, eles se tornam nossos filhos, né? Nós que já fomos filhos e somos filhos deles, né? Já fomos cuidados, criados, num dado momento a gente passa a cuidar deles. E isso também pode significar, dependendo do nosso comportamento, um abandono, uma orfandade que eles venham a vivenciar, se nós não cumprimos com esse papel, né, que também está destacado no Evangelho segundo o Espiritismo, num capítulo que Kardec chamou de honrai vosso pai e vossa mãe. Então, a importância de o filho, a filha, cuidarem dos seus pais na velhice, né? Então, Vinícius diz aqui, os asilos e orfanatos jamais extinguirão a orfandade. Ele, na opinião dele, diz, antes contribuirão para perpetuá-la. A criança asilada continua órfã. O estabelecimento que a acolhe, sua peculiar organização e disposição, os regulamentos, o meio, o modus vivendi, tudo ali contribuirá para que a criança tenha sempre em mente sua condição de órfã. O reverso se dará se ela for adotada por um lar cristão. A vida familiar, o convívio íntimo com seus pais adotivos e, sobretudo, a posição de filha que lhe é outorgada, depressa varrerá de sua imaginação a ideia de orfandade. Porque, de fato, esse estigma terá desaparecido ao doce e suave bafejo do amor. Asilos, como cárceres, são males necessários.
agora ele vem dizendo, né? Ele disse primeiro que não somente não resolve, como, de certa forma, contribui para perpetuar. Porém, ele diz no parágrafo seguinte: asilos como cárceres são males necessários. Na nossa inferioridade, no nosso atraso espiritual, é menos pior você ter uma criança na rua, você ter um idoso na rua, abandonado, cuja família não sabe nem se está vivo, se está morto, né? Se está bem ou se está mal, se está conseguindo sobreviver, custear as suas despesas, as suas necessidades, as suas enfermidades, né? Então, nós, né, na nossa limitação, dentro do que a gente pode, a gente criou aí os asilos, os orfanatos. Mas ele diz aqui, são males necessários, digamos assim. E ele continua, atendem a uma necessidade transitória, se bem que indispensável no momento. Olha aí, no nosso momento espiritual, no nível em que a gente está, é indispensável. É o mínimo que a sociedade, que um grupo de pessoas pode proporcionar, né? Já que essa pessoa, em tese, está sem ninguém. Essa criança, esse idoso. Atestando, diz Vinícius, não a caridade, como erroneamente se imagina, mas a dureza de coração dos filhos deste século. Quer dizer, Vinícius, ele está destacando aqui mais a motivação que fez com que sejam necessários asilos e orfanatos. As pessoas que estão trabalhando lá no asilo, no orfanato, muitas vezes são pessoas bondosas, caridosas sim, com um coração gigante. Muitas vezes renunciam às suas vidas para poderem trabalhar, né, acolher crianças, idosos, né? Não é que abandonam, mas renunciam, digamos assim, ao comodismo, né? Às vezes são pessoas que já estão aposentadas, né, poderiam estar vivendo aí a sua vida viajando, né, ou no conforto das suas poltronas, vendo TV, filme, série o dia inteiro, enfim, viajando, comprando, passeando. Não, estão lá, trabalhando, acolhendo, né? Dando um pouco de carinho, um pouco de amor, né? Na medida do possível. Agora, o que motivou a existência, né, desse asilo, desse orfanato, dessa instituição? Alguma família que abandonou essa criança, esse idoso. Então, é muito triste, né, isso, mas é o retrato da nossa inferioridade, né, espiritual. Então ele diz aqui, são males necessários, atendem a uma necessidade transitória, se bem que indispensável no momento, atestando não a caridade, como erroneamente se imagina, mas a dureza de coração dos filhos deste século. É inominável crueldade, é a aberração dos mais comezinhos princípios da humanidade, a cena contristadora que se nos oferece a cada passo nessas crianças maltrapilhas, perambulando pelas ruas, olha aí, sem pão, sem lar e sem afeto, no seio de uma sociedade como a nossa, onde há tanta riqueza, tanto fausto e tanta pompa. E às vezes a criança, tadinha, ela se vê numa situação tal e ainda não está institucionalizada, né? Porque nós também, com a nossa dureza de coração, muitas vezes a gente quer, né, adotar, a gente incentiva o bebezinho recém-nascido e tal. À medida que essa criança vai ficando na instituição e vai avançando em idade, as pessoas vão tendo uma certa
dificuldade, uma certa resistência, né? Uma certa rejeição, uma certa negação. Então, principalmente se não estiver institucionalizado, o que essa criança vai fazer da vida? Muitas vezes ela vai se prostituir para sobreviver, né? E nós temos sido os motivadores disso, né? Por causa da dureza dos nossos corações. Então, por exemplo, eu vou citar uma coisa que está acontecendo agora, uma situação, né? Que são essas guerras, né? A guerra lá causada pelo ataque da Rússia à Ucrânia, Israel se defendendo lá de ataques terroristas e, né, que tem se perdurado aí também ao longo do tempo. Outros países em situação de guerra. Isso, meus irmãos, significa a destruição de uma família, muitas vezes, porque o homem, o pai, né, na maioria das vezes, está no front, foi convocado, não pode dizer não, né, tem um dever patriótico a cumprir. Se disser não, se fugir, né, se tentar, às vezes, escapar, é julgado como traidor, desertor, e na maioria dos países isso implica em pena de morte, inclusive aqui no Brasil, em situação de guerra. Se nós tivermos desertores e traidores, há pena de morte no Brasil, por incrível que pareça. Então, são homens que estão morrendo no front. Alguns tentando escapar, justamente para depois voltarem para as suas famílias, são surpreendidos, né, descobertos, presos e mortos. E isso, o que isso ocasiona? Isso ocasiona muitas vezes a destruição de um lar. Às vezes não é só o homem que foi para o front, às vezes é o homem e a sua esposa, sua mulher, né? Por causa de contingentes. E aí é uma família desfeita, são crianças que ficam órfãs, né? Ou só de pai, ou de pai e de mãe. E como que elas vão sobreviver? O que será, né, dessas famílias, dessas crianças? E por quê? O que foi a causa, o motivador disso? Uma guerra estúpida. Uma ambição de aumento de território, muitas vezes. Coisa que a gente estudava lá nos livros de história, na nossa época de estudante, como se fosse coisa lá do Império Romano, né? Ou do Império Napoleônico e tal, um pouco mais próximos. Agora, em pleno ano 2024, né, começou 2022, né, esse ataque da Rússia contra a Ucrânia, e aumento de território em pleno século XXI. O que é isso? Então, coisas que a gente via em filmes, que a gente estudou nos livros de história, que quem gosta aí de jogos de videogame, de computador, a gente via em jogos, né, tanques de guerra, soldados no front, trincheiros. Isso em pleno século XXI. É algo assim, surreal, né? É inacreditável. Mas muitas vezes é a causa de uma orfandade. Então a gente vê também, né, a gente viu aí recentemente um ataque, né, balístico, né, a uma instituição que tinha na Ucrânia 211 idosos sob cuidados, né, acamados, doentes, e foi atacado o lugar. Então, quer dizer, sabe-se lá se esses idosos já não estavam ali por abandono das suas famílias. E ainda por cima são alvo, né, de um ataque em plena área civil, não militar, fora totalmente do front. Então, quer dizer, é uma dureza de coração, né, que a gente fala assim, gente, eu já falei isso aqui, né, numa pregação, eu costumo falar isso aqui para os meus pais, né? O mundo de regeneração vai ser um vilarejozinho com 300, 400, 500 pessoas. Porque do jeito que a gente está atrasado
cruel, duro de coração, o mundo de regeneração vai ser um vilarejo, com poucas pessoas. Porque nós vamos ser todos expurgados, exceto esse contingente aí, bem pequeno, né, de espíritos que estão adequados ao mundo de regeneração. Então diz Vinícius aqui, é inominável, crueldade, é a aberração dos mais comezinhos princípios de humanidade. A cena contristadora que se nos oferece a cada passo nessas crianças maltrapilhas, perambulando pelas ruas, sem pão, sem lar, sem afeto, no seio de uma sociedade como a nossa, onde há tanta riqueza, tanto fausto, tanta pompa, no seio de uma sociedade onde se ostentam luxuosos solares e vilas, em cujos recintos, por vezes, não se vê desabrochar o sorriso de uma criança, mas se vêem, em compensação, cães de raça, comendo à mesa, servidos por lacaios de libré, no seio de uma sociedade onde, ao lado dos jardins, das praças, dos palácios e dos monumentos, se erguem soberbas catedrais em honra daquele que disse: deixai vir a mim os pequeninos, pois dos tais é o reino dos céus. Olha a hipocrisia nossa muitas vezes, né? Diz Vinícius, nunca se viu pássaro sem ninho, nem fera sem covil. Só na sociedade dos homens se vêem seus próprios filhos desabrigados, expostos aos rigores das intempéries e a toda sorte de influências malsãs. Então é a criança, o adolescente, que começa a se prostituir muitas vezes, que se envereda pelo caminho das drogas, dos vícios, do crime, para poder compensar, né, de alguma forma, ou uma fuga, digamos assim, em razão da sua carência. E aí termina Vinícius. Voltemos nossas vistas para nossos lares. O lar é tudo. É a verdadeira escola. É o verdadeiro templo. Cristianizemos os lares. De tal depende o problema da orfandade, da miséria, da enfermidade, do vício, do crime e de todos os flagelos da humanidade. Ou seja, nós precisamos abrandar o nosso coração. Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. E a gente fica nessa dureza, meus irmãos, vendo as coisas acontecerem e fingindo que a gente não está vendo nada. Não é verdade? Então, para terminar a nossa reflexão de hoje, mais uma vez, aproveitando a maravilhosa poesia de Alta de Souza, nesse mês de setembro, eu vou ler um soneto aqui intitulado Carta Íntima, em que ela diz o seguinte: escuta, meu irmão, pelo caminho da miséria terrestre há muitas dores, muito fel, muita sombra, muito espinho, entre falsos prazeres tentadores. Há feridas que sangram, há pavores de órfãos sem lar, sem pão e sem carinho. Confortemos os pobres sofredores, almas saudosas do celeste ninho. Jesus há de sorrir com o teu sorriso, quando faças no mundo o bem preciso,
pelo que sofre em desesperação. Todo bem que plantares nessa vida, há de esperar tua alma redimida nos caminhos de luz e redenção. Que soneto maravilhoso, né? E ela fala aqui dos órfãos também, né? E do nosso dever, da nossa obrigação de amenizar, de socorrer, né? Então que fique aí essa reflexão para nós outros, nesse ano de 2024, terceiro milênio, século 21, que a gente está vivenciando, vendo tantas coisas horríveis acontecerem, inacreditáveis, mas que são fruto da dureza dos nossos corações. Que nós possamos abrandar os nossos corações, né? Seguindo a exortação de Jesus. Aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Então que a gente possa ter essa brandura, né? Essa candura, né? Essa humildade, e reconhecer que, assim como nós vemos muitas vezes outras pessoas em situação de carência, de orfandade, de necessidade, nós já podemos ter passado por isso em algum momento, em outras experiências, em outras encarnações, podemos estar passando por isso agora, podemos vir a passar ainda nessa encarnação, ou podemos passar numa futura. Né? E Jesus falou, fazei aos outros o que gostarias que os outros vos fizessem. Então que a gente possa, né, assim como disse Alta de Souza aqui, né, na medida em que fizermos isso, que nós possamos, quando, né, desencarnarmos, quando estivermos nessa condição de necessidade, pela lei de causa e efeito, por mérito, aí sim, por merecimento, receber isso que nós temos a oportunidade hoje de fazer também. Então, que Jesus nos abençoe, que Deus nos abençoe, que nós tenhamos os nossos corações tocados, né? E que nós tenhamos um final de sábado, um domingo, uma semana aí de abrandamento dos nossos corações. Inclusive, eu até me lembrei aqui, eu acabei de ver uma reportagem em que cientificamente comprovou-se que o perdão e a gratidão, que tem a ver com a nossa dureza de coração, né? Se a gente é duro de coração, a gente não perdoa. Se a gente é duro de coração, a gente não tem humildade e não agradece. E na medida em que a gente tem gratidão e que a gente vivencia o perdão, seja porque nós pedimos perdão a alguém, seja porque nós perdoamos alguém, cientificamente comprovado, meus irmãos, as crises de hipertensão são quase que curadas. Quem tem variação de pressão arterial, pressão sanguínea, se conseguir aí perdoar, agradecer, né, ser mais grato, ser mais perdoador e pedir perdão, vai ter um equilíbrio, digamos assim, uma estabilidade aí na sua pressão arterial. Então, olha que maravilha, né? Que profilaxia, que tratamento, que medicamento maravilhoso. Então, que a gente possa, né, exercitar esse tratamento aí e também abrandar, principalmente, os nossos corações. Obrigado a você que nos acompanha, que nos assiste. A Deus pedimos a bênção e uma boa noite para todos.